Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Juliana pergunta que história Janete inventou dessa vez, e Marco Antônio explica que Janete quis fazer acreditar que Juliana não queria o próprio filho e por isso teria mandado Mariana levar a criança para a roda da Santa Casa. Juliana fica indignada e diz que a mãe de Marco Antônio só pode estar louca, e ele afirma que também sabe disso. Marco Antônio pede para ver a filha, e Juliana concorda. Ele vê a menina e a elogia, encantado, comentando com Juliana como ela está linda e forte. Juliana então pergunta se ele pretende tomar a filha deles novamente por causa de Janete, mas Marco Antônio nega, dizendo que a criança precisa muito mais de Juliana do que de qualquer outra pessoa no mundo. Marco Antônio afirma que, apesar de tudo o que aconteceu, Juliana ainda é o encanto da vida dele. Juliana pergunta como está Rosana, e Marco Antônio explica que o pai dela comprou uma casa na avenida e que Rosana foi com a família para buscar o filho. Juliana pergunta se Mateu vai ajudar Marco Antônio a criar o filho que Rosana teve com ele, e acrescenta que Mateu gosta muito da filha deles. Marco Antônio duvida, mas Juliana diz que sua preocupação agora é com o filho dela diante da espanhola, explicando que Hortência já sabe que Juan é seu filho e deixou claro que não devolverá a criança de jeito nenhum. Juliana pergunta se Marco Antônio vai ajudá-la, e ele garante que sempre fará de tudo na vida para ver Juliana feliz. Nesse momento, Mateu entra no quarto e encontra Marco Antônio com Juliana. Os dois ficam em silêncio sem saber o que dizer, enquanto Mateu pergunta o que Marco Antônio está fazendo ali. Juliana alega que Marco Antônio veio visitar a filha dele, e Mateu imediatamente questiona por que Juliana não levou a menina para baixo. Mas Marco Antônio pede para Mateu esperar um instante, tentando manter a calma. Porém, Mateu, irritado, afirma que Marco Antônio está no quarto dele com a sua mulher, e Juliana pede para Mateu parar com aquilo, tentando evitar um conflito maior. Marco Antônio afirma que Juliana ainda é sua esposa perante a lei, e comenta sobre a filha, reforçando que tem direito de vê-la. E Mateu pergunta por que Marco Antônio simplesmente não leva a filha embora da pensão, insinuando que tudo ficaria resolvido. Juliana pede para Mateu parar de falar bobagens. Marco Antônio assegura que não vai levar a filha com ele, pois a menina precisa muito mais da mãe do que dele. O que diz para Mateu tratar a filha dele assim, como ele mesmo tratará o filho que Mateu teve com Rosana. Antes de ir embora, Marco Antônio diz que não tem medo de Mateu, e Mateu o encara com um olhar cheio de raiva e provocação. Juliana comenta que Mateu não devia ter feito aquilo, afirmando que não estava fazendo nada demais. Mas Mateu pergunta por que Juliana não pegou a filha e foi embora com ele. E Juliana responde que isso não aconteceu, porque Marco Antônio está vivendo com Rosana. Marco Antônio sai da pensão e entra em um coche, enquanto Rosana afirma que os pais dela já são vizinhos deles. E Janete pergunta se isso é verdade. Rosana confirma, dizendo que eles tomaram posse da nova residência e estão felizes da vida. Janete pergunta pelo filho de Rosana, e ela responde que o menino ficou com os pais, explicando que eles jantarão na casa, pois na nova residência ainda não há condições para um jantar. Janete pede então para Rosana buscar o filho, e Rosana diz que fará isso e agradece. Ao ficar sozinha, Janete suspira, garantindo que é apenas por hoje. Damião espera do lado de fora com o coche, enquanto Paula trabalha na fábrica. Ela pega seus pertences para ir embora. Janete diz estar muito contente com Gomercindo e Maria instalados na casa nova. Porém, Maria comenta que ainda há muito o que arrumar, e Janete afirma ter um grande prazer em recebê-los para as refeições. Maria pergunta onde está Rosana, e Janete responde que ela está no quarto com o filho. Luísa elogia o menino e Rosana agradece, perguntando onde está Mariana, mas Luísa explica que ela foi embora e levou Francesquinho com ela. Rosana fica chocada e pergunta como algo assim pode ter acontecido, comentando que Mariana levou o neto. E Luísa responde que desde que Juliana foi embora, o menino se tornou um enjeitadinho dentro de casa. Rosana diz que sempre achou estranho que não dessem tanta importância ao menino. Rosana pergunta se ninguém vai atrás da criança. E Luísa afirma que não, porque acreditam que Mariana trará o menino de volta, mas acrescenta que Janete certamente espera que isso não aconteça, já que sempre odiou o falso Magliano. Leonora sozinha diz estar com muita saudade do marido, enquanto Bartolo trabalha em sua terra. Paola pergunta a Francesco por que ele está preocupado, e Francesco diz que as coisas na casa estão indo de mal a pior desde sua saída. Ele explica a situação e conta que a governanta brigou com Janete e saiu levando o neto. Paola diz que ele nunca mencionou que tinha um neto, e Francesco admite que é uma história complicada de contar. Ele explica que o menino foi adotado para fingirem que era filho de Juliana, e Paola fica confusa. Então Francesco esclarece que tentou salvar o casamento
nascimento de Marco Antônio e Juliana, e que por isso deu à criança adotada o nome verdadeiro, como se fosse realmente seu neto, garantindo até o chamado banho de fortuna. Paola questiona o que é isso e pede detalhes, e Francesco explica tudo sobre o banho da fortuna. Juliana ajuda Dolores na cozinha, enquanto observa Mateu com um olhar de raiva. Damião pergunta a Tizil que história é essa que ele estava contando, e Tizil explica que Mariana foi embora e levou Francesquinho, deixando Damião em choque, perguntando para onde ela teria ido. Tizil diz que Francesco e Marco Antônio estão querendo saber o mesmo. Mateu comenta que brigou com Juliana e Amadeu pergunta por quê. Mateu explica que encontrou Marco Antônio e Juliana juntos no quarto, alegando que estavam conversando porque Marco Antônio queria ver a filha, e Amadeu pergunta por que ele brigou por causa disso. E Mateu responde que não queria ver os dois juntos. Amadeu disse que agora Mateu está parecendo o marido de Hortência, mas Mateu afirma que Hernandes já está falecido. Juliana continua servindo as mesas. Rosana comenta durante o jantar que amanhã precisará sair com a mãe, pois ela quer comprar coisas novas para casa. E Maria diz que trouxe poucas roupas da cama, enquanto Gomecindo afirma que ela precisa organizar a despensa. Janete diz ser um prazer recebê-los para jantar. Marco Antônio assegura que o filho de Rosana pode ficar até normalizar a casa dos pais. Rosana agradece e Janete cita que já havia dito isso para a mesma. Maria do Socorro ressalta que Janete é muito generosa, mas Janete questiona que mãe não seria generosa quando se trata da felicidade dos filhos. Mateu assegura que agora Marco Antônio está com Rosana e o filho, porém Amadeu questiona se ele não havia largado Rosana. Mateu confirma que largou sim, mas afirma que não era isso que importava naquele momento. Amadeu garante que Mateu queria ficar com as duas, Rosana e Juliana, mas Juliana ressalta que Mateu mandou ela calar a boca, deixando-a ofendida. E Dolores comenta que Mateu estava tomado pelo ciúme. Dolores pede que Juliana não brigar com o marido por causa disso, tentando apaziguar a situação. Juliana cita que Mateu também questionou o motivo de ela não ter pegado a filha e ido embora com a filha e com o marido. E Dolores pergunta se ela ainda gosta de Marco Antônio, mas Juliana comenta apenas que sua filha é filha dele, e isso liga Marco Antônio para sempre. Juliana assegura que Marco Antônio é generoso, mas Dolores afirma que não era isso que tinha perguntado, deixando Juliana sem resposta, que apenas diz não saber o que responder sobre seus sentimentos. Dolores comenta consigo mesma a possibilidade de Juliana gostar do marido e não perceber isso. Juliana serve Mateu de forma rápida e demonstrando irritação, e Amadeu diz para Mateu que Juliana está brava. Mas Mateu ressalta que é porque ela sabe que ele está certo. Juliana questiona Damião se ele e Tizil sabem para onde Mariana levou Francesquinho, e Damião diz que não, pois Tizil havia acabado de contar daquela história. Juliana comenta que Marco Antônio esteve na pensão à tarde, procurando Mariana e Francesquinho. Tizil alega que apenas Maria gostava de Francesquinho na casa, e Juliana cita que ela também gostava do menino, como se fosse seu próprio filho, afirmando que sempre soube que ele não era o filho dela, mas ainda assim o amava. Damião ressalta que Tizil não devia ter falado aquilo, e Tizil demonstra indignação com a bronca. Florinda caminha na colônia à noite, pensativa. Leonora cita a Angélica que o pai e a mãe de Angélica se mudarem para São Paulo não é nada comparado ao que ela enfrentou, pois afirma ter atravessado o oceano, vindo do outro lado do mundo, mas Angélica ressalta que aquilo lhe deu uma tristeza enorme e que a casa ficou vazia sem a presença dos pais. Leonora pede para Angélica não pensar nisso. Angélica fala que já odiou muito o pai um dia e comenta que viu Naná se deitar na rede com ele, deixando claro que, mesmo que viva muito, jamais esquecerá aquilo, mas Leonora pede para ela não falar assim e não guardar mágoas no coração. Angélica alega que sua mãe é uma coitada, mas Leonora pede para ela não falar daquela forma. Angélica ressalta que na noite da liberdade dos escravos, Naná afirmou que, se o filho dela fosse homem, ela mandaria de volta para Maria do Socorro criar, mas Leonora comenta que Maria teria criado sim, pois ama o marido. Leonora fala que o amor verdadeiro perdoa tudo e questiona como Angélica está convivendo com o marido depois de tudo. Florinda diz que precisa voltar para casa, mas Augusto pede para ela ficar mais um pouco com ele. Florinda ressalta que Augusto é um homem casado e pergunta se ele não vive bem com a esposa, elogiando até mesmo Angélica. Augusto questiona se Florinda não se olha no espelho, mas Florinda afirma que precisa ir embora e sai correndo, com Augusto pedindo que ela espere. Francesco comenta com Paola que seu filho Marco Antônio continua apaixonado por Juliana, e Paola responde que Juliana deixou Marco Antônio pelo italiano, chamando Marco Antônio de trouxa. Francesco confessa estar com pena do filho quando Paola pergunta, e Paola diz que ela mesma também é trouxa por ter se apaixonado por Francesco. Os dois acabam se beijando. Gomecindo comenta que não entende nada de polícia. Ele diz que só entende quando chega nas casas comissárias de Santos e eles informam o preço do dia do café.
Marco Antônio afirma entender o que Gumecindo quer dizer, e Gumecindo comenta que precisa investir em outros negócios além do café, citando que Augusto sempre o perturbou sobre isso. Marco Antônio diz achar que o genro de Gumecindo está certo e que Francesco também pensa daquela forma, garantindo que Francesco pode ajudar Gumecindo a não investir dinheiro em algo errado. Gumecindo diz confiar nisso e Marco Antônio assegura que seu pai não perde dinheiro em negócios. Gumecindo comenta que Rosana e Marco Antônio estão se dando bem, e Marco Antônio confirma, encerrando a conversa consigo mesmo, já imerso em seus próprios conflitos. Gumecindo questiona se Marco Antônio já conseguiu esquecer a italiana, mas Marco Antônio pede para Gumecindo perguntar a Rosana se ela mesma já esqueceu o italiano, devolvendo a provocação. Gumecindo pergunta se ele sabe por que está fazendo aquela pergunta, e Marco Antônio responde perguntando se Gumecindo não percebeu o motivo da resposta que ele deu, deixando o sogro sem palavras, e Gumecindo permanece em silêncio. Augusto comenta que Paola foi apenas uma aventura e que não pensa mais nela, tentando acalmar Angélica, que por sua vez afirma que nunca mais na vida deseja aprender a fazer macarrão, fazendo Augusto rir. Augusto promete que jamais vai se apaixonar de novo por uma italiana macarroneira, e Angélica ressalta que ele não deve se apaixonar por ninguém mais. Angélica assegura que não suportaria passar por outra traição de Augusto, mas Augusto insiste que aquilo não foi traição e tenta se explicar, dizendo que tudo já passou. Angélica pede para mudarem de assunto, e Augusto começa a conversar sobre política, mas Angélica pede para ele deixá-la dormir. Augusto para de falar, mas Angélica permanece pensativa. Gumecindo comenta que é estranho ver Maria arrumando a cama para eles dormirem, reconhecendo o lençol. E Maria explica que não teve tempo para deixar tudo do jeito que gostaria, afirmando que irá às compras no dia seguinte. Gumecindo diz que Maria pode comprar tudo o que quiser e que ele paga, mas Maria garante que vai deixar a casa exatamente como Gumecindo gosta. E Gumecindo diz que só quer Maria dentro dela, fazendo Maria perguntar se ele está falando sério. Gumecindo responde perguntando o que mais precisa dizer para que ela finalmente entenda que ele a ama. E Maria diz que deveria ter feito a cama melhor e pede perdão ao marido pela atitude. Mas Gumecindo repete que a ama, e os dois se abraçam de forma carinhosa. Tizio assegura que ouviu um momento entre José Alceu e Gumecindo frente a frente na senzala, e Damião questiona mais detalhes. Tizio explica que teve vontade de contar toda a verdade, mas garante que não disse nada. Damião comenta que a tia de Tizio nunca perdoaria se ele falasse, e Tizio lembra que, quando vivia na fazenda, costumava dizer que era filho de Gumecindo, afirmando que apenas não havia puxado a cor do pai. Damião diz que, falando daquele jeito, ele renega sua própria raça, mas Tizio afirma que estava apenas inventando história e deixa claro que tem orgulho de sua raça. Maria diz que fica mais tranquila ao saber que Leonora está cuidando de Angélica, afirmando sentir pena da moça. Gumecindo comenta que, se o marido de Leonora não fosse tão teimoso, estariam todos em situação muito melhor, mas Maria lembra que ele veio da Itália para o Brasil com o sonho de plantar e que aquele sonho ainda o guiava. Maria pede para deixarem aquele assunto para lá e diz que quer falar outra coisa, algo que a preocupou muito nos últimos dias. Gumecindo pergunta o que está acontecendo, mas Maria assegura que acha impossível estar acontecendo aquilo, dizendo que deve ser apenas por causa da idade. Gumecindo pede para ela falar logo e não enrolar, mas Maria do Socorro diz que está preocupada porque não aconteceu no mês, fazendo Gumecindo perguntar o quê. Maria explica com cuidado, dizendo que isso só havia acontecido antes, quando ela ficou grávida das filhas. Gumecindo observa em total silêncio e com uma seriedade profunda, sentindo o peso da possibilidade que pairava no ar e sem conseguir formular uma palavra diante do que Maria acabou de revelar.